E aí, tudo bem? Em 1954, o psiquiatra Frederick Wertham publicou nos Estados Unidos o livro Seduction of the Innocent, ou seja, A Sedução do Inocente, que dizia que os quadrinhos eram nocivos para a juventude e contribuíam para a delinquência juvenil. Isso gerou uma discussão que culminou com a criação do Comics Code, um selinho que vinha nos gibis americanos validando o conteúdo da revista e que acabou colocando editoras fora do mercado e infantilizando o conteúdo das revistas. Foi uma época sombria para as HQs e depois de 70 anos, essa obra finalmente vai sair no Brasil, capitaneada por duas lendas do mercado de HQ brasileiro, J.P. Martins e Gonçalo Júnior, e é com eles que eu vou bater um papo hoje sobre o livro e sobre a polêmica que ele gera até hoje. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, manda esse vídeo para aquele grupinho de WhatsApp dos seus amigos. Você sabia toda essa história da sedução do inocente? Tudo que a gente vai contar aqui hoje, com certeza você e seus amigos não sabiam de tudo, então é legal compartilhar conhecimento, galera. Vai mandando aí nos grupinhos de galera que curte HQ. Se já está seguindo a gente no Instagram, é HQ Você Precisa Saber. Ainda não? Então vai lá. Só digitar HQ Você Precisa Saber, tudo junto. Tem muito conteúdo legal também. Vamos dar as boas-vindas aos meus convidados. J.P. Martins, icônico editor e tradutor de super-heróis da Editora Abril, e Gonçalo Júnior, escritor de um dos mais importantes livros sobre os quadrinhos no Brasil, A Guerra dos Gibis. Bem-vindos ao HQ Você Precisa Saber. Boa noite, Rafa. Boa noite, JP. Boa noite, Gonçalo. Um prazer estar aqui de volta. Qual foi a motivação para trazer esse material pela primeira vez em português para o Brasil? Eu tenho o meu jeito de pensar. Eu acho muito importante que livros e documentos considerados nocivos para o mercado estejam disponíveis para as pessoas lerem. É um documento histórico, serve para a gente aprender e não repetir os erros do passado, até porque às vezes parece que a gente anda para trás e não para frente, então ideias como essa estão sempre pipocando de novo por aí. Eu vi que teve gente dizendo que esse livro não deveria ser publicado porque pode cair em mãos erradas. Eu acho uma forma de pensar meio besta, mas eu quero saber o que vocês pensam. Qual é a importância de publicar esse livro de 1954 hoje? Você já respondeu aí. Já respondeu quase tudo aí. Mas é isso aí, a gente... isso não é uma coisa de ontem. É uma coisa de muitos anos. JP nem lembra mais. Eu sei que deve ter uns 8 anos, né, Jota? Mais ou menos isso. Uns 8 ou 10 Pelo anos. menos. A gente já chegou a fazer, a gente criou grupo de discussão, a gente marcava pizza com os colegas dele para decidir que caminho tomar e tal. E da minha parte, JP vai falar da dele, da minha parte, todos os livros que eu publiquei até hoje sobre quadrinhos, todos, a censura é um elemento muito importante, é um elemento que eu sempre procurei destacar e denunciar, tá? Então, quando eu fiz o Guerra dos Gibis 1, o livro, eu tive que... Não tinha... Esse livro é fundamental na história da Guerra dos Gibis, nas consequências que a gente teve de censura nos Estados Unidos e no Brasil também. Tá? Para você ter uma ideia, em 1959 a revista Mundo Melhor chegou a publicar 5 capítulos desse livro. É uma revista católica, eu tenho até em casa esses números. Era uma revista católica e tinha um professor também chamado Antônio Dávila, que venerava a Wertham, que publicava coisas detonando os quadrinhos, os malefícios dos quadrinhos. E desde então, muita gente passou a pesquisar também quadrinhos com esse viés de censura, mas ninguém tinha acesso a esse livro. Sabe aquela coisa de uma certa preguiça que a internet nos traz, de você ir lá e pegar resuminhos do livro e tal. E isso uma coisa vai distorcendo a outra, e ninguém acaba indo na fonte principal, que é um vício da nossa historiografia. O Brasil, por que os grandes livros sobre o Brasil, a maioria é escrita... São feitos por estrangeiros. Por estrangeiros, por brasilianistas, como dizem. Porque os caras vão lá,
vão lá na fonte, os caras vão lá pesquisar fichas de crimes dos anos 30, nos arquivos da polícia. Então eles têm essa coisa, e aqui não. Então a gente resolveu dar esse brinde, prestar esse favor a quem pesquisa quadrinhos no Brasil. As críticas elas são apressadas, equivocadas, alarmistas, de gente que eu jamais imaginei que fosse criticar, porque ninguém viu, ninguém sabe, ninguém nem olhou a descrição na campanha que a gente está fazendo no Catarse, né? Tem uma campanha para financiar esse projeto, que é um projeto caro. Esse projeto envolve umas 10 pessoas, tudo na maior seriedade, na maior boa vontade, sabe? Aquela coisa de você estar prestando um serviço. E aí vem o que eu não posso deixar de chamar de idiotas. Vem os idiotas que querem aparecer. O cara não tem nada, não faz nada de útil, nunca escreveu nada, nunca publicou nada de relevante nos quadrinhos, mas ele tem a página dele, o canal dele ali para ficar dando porrada. Então, vieram dizer que a gente ia dar munição para a extrema-direita detonar os quadrinhos, quando o livro é... Gente, olha o absurdo, é uma coisa insana o que esse psiquiatra que está ao seu lado fez. Ele fez 820 notas. Tá? A gente fez uma obra mundial, universal, de referência para o mundo todo. Nota de rodapé em livro, ele gosta. 800 notas, um livro extra. E dentro do próprio Sedução tem textos explicativos, explicando tudo, entendeu? Então, esse pessoal devia agradecer a gente, não é não, JP? Eu diria que sim, porque a gente fez algo que é obrigatório. A primeira motivação da gente de publicar pela primeira vez no Brasil, Sedução do Inocente, foi porque ele representa um momento muito importante das histórias em quadrinhos no mundo. Foi algo que aconteceu nos Estados Unidos, mas que teve repercussão nos 4 cantos do planeta. Então isso já torna a publicação de um livro desses obrigatória. Ele não pode ser abandonado. Por exemplo, vamos ver um outro livro também maldito, né? Vamos ver o Maleus Maleficarum, do Heinrich Kramer, que foi o livro que serviu de manual para a Inquisição. Então, a caça às bruxas no século XVII, no século XVI, teve como instrução o Maleus Maleficarum. Como é que você pode falar de um momento tão importante da história humana, que é o período da Inquisição da Igreja Católica, sem mencionar, sem estudar profundamente o livro que municiou os inquisidores? Então, como é que você pode falar de censura em quadrinhos, ou então das dificuldades que os quadrinhos encontraram como mídia para se estabelecer, se você não fala, se você não estuda de uma maneira muito detalhada o livro que está no centro de tudo isso? Se a gente for pensar, no mínimo, esse livro ele é um registro de uma época importante. Mas ele é muito mais do que isso. Ele também foi o estopim, a deflagração de um ataque aos quadrinhos que culminou com o fechamento de dezenas de editoras, com o cerceamento da liberdade de criação dos quadrinistas durante décadas. Então esse é o primeiro motivo, e que levou a gente a começar a considerar o livro. Agora, no momento em que nós começamos a trabalhar com o livro, né, eu comecei a trabalhar com o livro a partir do momento que o Nobushinen fez a tradução e o Gonçalo passou para mim. E aí eu comecei a perceber que, além das razões óbvias que eu tinha trazido, que eu trouxe antes, o livro ele é de uma riqueza
monumental. Ele traça um panorama de época que dificilmente se encontra em obras, e uma oportunidade de esmiuçar isso, principalmente esmiuçar o debate que estava ocorrendo nos Estados Unidos a respeito de quadrinhos. Porque uma das consequências desse livro não ser publicado há quase 70 anos é que as pessoas acabaram tendo uma ideia de que ele sozinho, de uma hora para outra, ele afundou com o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos. Mas quando você lê o livro, você tem que pesquisar a respeito disso, encontrar as referências, ver, contextualizar esse livro, você percebe que ele, na verdade, é a culminação de um debate que começou 15 anos antes. Então, é uma coisa tão impressionante, porque as revistas em quadrinhos, elas surgiram por volta de 1934. Mas elas ganharam corpo mesmo com o lançamento do Action Comics, número 1, que apresentou o Superman. A partir desse gibi, os quadrinhos começaram a vender milhões de exemplares. E quando eu falo de milhões de exemplares, não estou falando de menos de uma dezena, estou falando de dezenas de milhões de exemplares. Imediatamente após o surgimento do Superman, 2 anos depois, começa uma celeuma com intelectuais, literatos, professores, psicólogos, psiquiatras, e se estende até 1954, que é quando esse livro é publicado. Então, uma leitura mais atenta desse livro, uma leitura cuidadosa, buscando os contextos do livro, monta um cenário que a maior parte das pessoas que trabalha com quadrinhos não imaginava que era assim. Então, nós pudemos levantar vários textos que são mencionados pelo Werther, o autor da Sedução do Inocente. Ele cita pessoas que concordam com ele e cita pessoas que não concordam com ele. E aí nós pudemos resgatar boa parte desses textos. E é impressionante. Um debate que é extremamente atual. Sim. Porque muitos dos argumentos a favor e contrários às revistas em quadrinhos, eles são usados hoje em dia para combater ou para apoiar determinadas mídias que não existiam 70 anos atrás. Então a gente pode perceber que muito do que se discutia a respeito de quadrinhos nos anos 40 e nos anos 50 é a base das discussões e das condenações de mídias atuais. Os mesmos argumentos favoráveis às censuras que nós temos hoje em dia, eles existiam naquela época. E esse livro mostra isso. Esse livro ele reúne bem, ele faz uma síntese de todo esse esforço favorável e contrário às revistas em quadrinhos desde os anos 40. Então, mais um motivo para ser publicado A Sedução do Inocente, do Frederick Werther. E junto com A Sedução do Inocente tem A Reflexão do Inocente, outro livro. Esse eu entendi que traz as notas de rodapé do JP, porque ficaria muito pesado pôr tudo no mesmo livro. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu queria entender também se ele serve para contextualizar o momento em que foi publicada a obra. Mais ou menos como alguns filmes, que quando são exibidos hoje em dia, aparece uma mensagem antes. Esse filme reflete os costumes da época. Esse segundo livro é para contextualizar o que está no Sedução do Inocente? Bom, não. Só foi uma decisão editorial. JP achava desde o início que tinha que ser um volume só. E nós fomos atrás disso. Ele acabou sendo convencido, e nós também, da inviabilidade de fazer um livro com 800 páginas, 1000 páginas. Não dá para você pegar um livro de 400 páginas e juntar com 820 notas
que você dobraria o tamanho, a pesquisa dele não é só, ele não fez só notas esclarecedoras, explicativas, tem uma série, e tem imagens, tem muitas imagens também, tem um complemento de imagens. Então a gente resolveu fazer 2 volumes, mas o verdadeiro livro, o livro de Werther mesmo, ele também vem cheio de anotações, tem prefácio, tem pós-fácio, tem orelhas, tem uma série de verificações. Outro cuidado, esse livro não vão ser vendidos separadamente, tá? Ele tem uma tiragem limitadíssima de 500 cópias e os 2 não vão ser vendidos separadamente. É uma decisão nossa, no sentido de que não há desculpa para dizer, eu só li o livro de Werther. Se você leu, você vai ver que tem essa apresentação. E segundo, por uma questão de praticidade, a gente juntou tudo num outro volume que JP pode explicar melhor. Veja, Rafa, eu não acho que as notas, que as observações, os comentários, eles devam existir para prevenir a pessoa, para tomar cuidado com a obra. Essa foi uma preocupação que nós não tivemos em momento algum e não passou pela nossa cabeça até surgirem as críticas. Então nós respondemos às críticas. Uma obra dessas, ela precisa ser contextualizada, porque senão muito do que ela representou se perde. Se você não sabe que a Sedução do Inocente é o capítulo final de 15 anos de novela de debates, você vai ter uma experiência muito aquém da necessária, da que você poderia ter lendo esse livro. Então você oferece o contexto justamente para isso, você dialoga com o livro, com comentários, com argumentações, você vai dialogando com o livro e aí você extrai mais conhecimento e sabedoria de um livro desse. Quando nós anunciamos o lançamento, algumas pessoas levantaram essa questão. Mas vocês vão entregar o ouro ao bandido. Vocês vão dar munição para extremistas, principalmente a extrema-direita, para usarem o livro para condenar obras de arte ou então insistirem para um tipo de censura moralista e assim por diante. Veja, isso não me preocupou em momento algum. Não só pelos cuidados que acabaram sendo tomados, mas porque usar um livro desses a qualquer momento pode acontecer. Por mais que nós contextualizemos, expliquemos, chamemos atenção para os pontos negativos que estão apresentados no livro, uma pessoa com uma fé, principalmente uma fé intelectual, que é o que move muitos dos extremistas de hoje em dia, uma pessoa com uma fé intelectual, ele vai usar qualquer coisa. Eu brinquei que a gente aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, conseguiram inventar um kit gay que nunca existiu. Nunca houve um kit gay, nada parecido com o que eles falam. E eles conseguiram criar isso. Eles conseguiram transformar em arma de guerra cultural chupeta, né? A mamadeira de piroca. É uma coisa assim, uma coisa absolutamente inocente, e eles conseguem fazer isso. Então eles certamente poderiam fazer isso com esse livro. Mesmo que esse livro venha contextualizado, porque nada impede que alguém radical e de uma fé intelectual pince trechos do livro a seu bel prazer. O fato de ter um comentário contrastando a frase que foi pinçada não impede que essa pessoa faça isso. Então, é uma preocupação que eu não tinha, porque para mim isso seria chover no molhado. E também qualquer material que caia em mãos erradas vira uma arma, né? Tem o caso famoso lá do livro O Apanhador no Campo de Centeio, que caiu nas mãos do Mark Chapman e ele matou o John Lennon. Esse livro não tem nada a ver com matar celebridade. Então... Eu queria falar, se você for por aí,
você tem que proibir todos os livros que existem no mundo. Porque Claro. você pode ir lá e pensar alguma coisa. O que aconteceu é que a ideia original era realmente fazer uma obra comentada, publicar o Sedução do Inocente com comentário. Mas eu não fazia ideia da quantidade de elementos para serem debatidos e serem esmiuçados que o livro tinha. Eu era tão ignorante a respeito do livro quanto a maioria das pessoas que se interessam por quadrinhos hoje em dia. Então eu comecei a revisar a tradução do Nobu e comecei a pensar elementos, contextualizar uma coisa, levantar uma história em quadrinho que ele mencionou, buscar comentar alguma ideia que o Werther fazia. E a coisa começou a tomar um volume imenso. Quando eu já estava por volta de, sei lá, 400 notas, 400 verbetes, eu mostrei isso para o Gonçalo. O Gonçalo, ele viu a batata quente que seria fazer uma diagramação palatável, digestiva, com os paratextos que eu acabei fazendo, que colegas meus também criaram para o livro, junto com o livro do Werther. Ia ficar muito complicado, ia ser um desafio de diagramação, ia requerer uma obra que tivesse um formato muito maior do que vai ter. Então isso teria que ter um livro, no mínimo, formato Veja, com 800 páginas, porque, na verdade, você não pode entuchar um monte de texto sem dar respiro. Então o livro teria que ser arejado. Para arejar esse livro, ele acabaria tendo 800 a 1000 páginas, formato Veja, com ilustrações, porque todas as histórias em quadrinhos que nós conseguimos resgatar, que foram mencionadas pelo Werther, elas têm imagens. Nós trouxemos essas imagens. O que é interessante, torna o livro mais divertido, inclusive para quem está interessado apenas nas histórias em quadrinho em si. Então era um trabalho que tornaria o livro muito caro e que poderia resultar numa diagramação inadequada. Então o Gonçalo propôs o que nós acabamos fazendo, que era criar com as notas, os paratextos, os verbetes que surgiram dessa conversa com o livro ao longo de 4 anos, criar um segundo livro. Então o leitor da Sedução de Inocente, em determinado momento, ele vai encontrar algum texto negritado. Quando ele encontrar esse texto negritado no meio do livro A Sedução do Inocente, ele sabe que esse texto ele é referenciado no outro livro de comentários, A Reflexão do Inocente. Esses textos vão estar acompanhados de uma numeração, como se fosse uma numeração de uma nota de rodapé ou nota de fim de capítulo, só que o texto da nota não vai estar no Sedução do Inocente, vai estar no outro livro, A Reflexão. A leitura fica mais fácil, fica mais objetiva, e aí então nós acabamos tendo 2 livros de cerca de 400 páginas. O que a maioria dos fãs sabe, inclusive eu normalmente, é que o Frederick Wertham escreveu esse livro, aí teve uma série de debates nos Estados Unidos sobre se os quadrinhos deveriam ser regulados, e aí criaram o Comics Code Authority. Mas o Frederick Wertham tem alguma participação ativa na criação do Comics Code, ou só usaram o livro dele como referência? E a gente sabe que algumas grandes editoras usaram o Comics Code para ferrar outras, como foi o caso da EC Comics. A EC só publicava revista de terror e o Comics Code praticamente acabou com a possibilidade de se publicar HQ de terror na época. Como isso foi engendrado? E o Wertham teve alguma participação nisso? Rafa, alguém chegou a comentar que havia um exagero da nossa parte ao dizer que A Sedução do Inocente foi um livro que destruiu a indústria dos quadrinhos nos Estados Unidos. Eu continuo
acreditando nisso. A gente acabou dando uma amenizada na capa do livro, mas eu continuo acreditando nisso. Havia um código de 48, que ele foi ridicularizado pelos editores, ignoraram completamente, que chamavam do código FOCA. Em 53, com esse debate todo que o JP falou aí desses 15 anos, 13 anos em 53, 14, cria-se uma subcomissão no Senado americano para investigar a indústria dos quadrinhos. Por quê? Porque com a Segunda Guerra Mundial, os heróis, super-heróis, eles perdem a função com aquela coisa contra o nazismo e tal, e ganham força gêneros como terror e policial. Você também tem todo um contexto social de pós-guerra, muitos órfãos, criminalidade, aquela coisa toda juvenil. E aí vai se investigar essa subcomissão. Me esqueci o nome, não sei se o JP lembra do nome, mas é um senador democrata. Senador Estes Kefauver. Exato. Ele meio que deixa um pouco de lado. A comissão não vai adiante em 53. Com o livro de Wertham, ele vai para a capa da Time, todas as publicações conservadoras e a grande imprensa dá destaque para o livro dele, e há uma pressão e o Senado revive essa comissão, ela volta a funcionar. Quando volta a funcionar, e isso está muito bem documentado, você encontra na internet todos os depoimentos de todas as pessoas que participaram. Wertham foi a principal testemunha da subcomissão. Ele foi o primeiro a falar, com transmissão pela TV, foi o cara cuja fundamentação foi toda construída e ajudada também por umas trapalhadas de Gaines, né, do editor da EC Comics, que ele se embananou um pouco lá, ficou muito nervoso. Quando você vai ver a tradução do negócio, você consegue entender um pouco o que ele queria dizer, mas ele meio que se embanana. O presidente da Associação dos Cartunistas, que era o Walter Kelly, né, que fez o Pogo, aqueles bichinhos falantes, ele também se enrola enfim, a argumentação de Wertham é usada para que o Senado, os caras chamem os editores e falem: olha, ou vocês tomam providência ou nós vamos tomar. Então, não há como você questionar a importância assim, primordial de Wertham na criação do código. Os caras foram lá, alguns editores aproveitaram para se livrar dos quadrinhos de terror e policiais da concorrência, meio que adoraram a ideia, e aí vem aquela coisa: você não pode vender gibi de terror, você não pode, com o nome terror no título, você não pode botar policial, nem juiz, nem ninguém, nenhuma autoridade corrupta, assassina, aquela coisa toda. Então, Wertham, e o livro dele, que o tema é muito estudado, a criminalidade, o crime, né, principalmente. Então, quem fala que é exagero dizer que Wertham e a sedução do inocente foram fundamentais na criação do código, não sabe, não leu, não fez o dever de casa, não estudou, não pesquisou. Se não fosse o Wertham, os dois códigos de ética dos quadrinhos nos Estados Unidos não teriam surgido. Então, isso para ressaltar a importância do Wertham nessa gênese dos códigos de censura nos Estados Unidos. Agora, respondendo à pergunta que você fez, ele não participou desses códigos, da confecção desses códigos. Diretamente ele não participou. Mas é importante saber que esses códigos só foram feitos por causa do trabalho do Wertham. E por que ele não participou? Primeiro porque as editoras não iriam chamá-lo, porque ele era persona não grata na mídia, os quadrinhos, e porque ele era contra código de ética. Ele não queria código de ética de maneira alguma. Ele não queria que houvesse um controle por parte das editoras. Ele não queria que as editoras se autocensurassem.
ele queria uma lei proibindo quadrinhos para menores de 16 anos. Esse era o sonho molhado do Werther, desde que ele começou a se interessar pelo tema, que foi por volta de 46, 47. E a entrada dele no debate foi fundamental, porque esse debate vinha acontecendo de uma maneira rica, interessante, mas quando ele entra na jogada, a coisa se radicaliza. E ele traz uma autoridade, por ser um psiquiatra renomado, ele traz uma autoridade que dá peso para a acusação de que os quadrinhos eram causadores de delinquência juvenil. E ele começa a sistematizar os argumentos contrários das revistas em quadrinhos. E ele começa a rebater todos aqueles que manifestam algum apoio ou minimizam a participação das revistas em quadrinhos na questão da delinquência juvenil. E ele, então, diferente dos outros debatedores a favor ou contra das revistas em quadrinhos, ele se torna um paladino. Então, a missão da vida dele, a partir de 48, é proibir quadrinhos por lei para menores de 16 anos. Diferente dos outros que discutiam eventualmente o assunto, quando chamados, não, ele pautava o assunto. E por causa dessa participação do Werther, já em 48, quer dizer, mal ele entrou na briga, as editoras começaram a se referir a ele e a responder e contestar as afirmações do Werther. Então eles propuseram em 48 a criação do primeiro código de quadrinhos, que foi esse código que não foi levado a sério, porque as editoras tinham muito pouco a perder naquela época. O debate ainda estava incipiente, comparado com 1954. Mas as editoras decidiram fazer o código porque eles se viram ameaçados de duas maneiras. Uma delas era a ameaça de uma legislação que coibisse a produção de revistas em quadrinhos. O que aconteceu em 48 e 49 no Canadá. O Canadá seguiu as orientações do Werther. O Werther é mencionado pelos parlamentares do Canadá, e o Canadá proíbe revistas em quadrinhos. E essa proibição vale até hoje. E esse era um dos receios. Até hoje não pode? Até hoje no Canadá, menor de 16 anos? Até hoje não tem mais como reverter. Porque simplesmente foi uma pá de cal na produção de quadrinhos no Canadá. Outro receio que as editoras tinham era que os distribuidores e os pontos de venda se recusassem, respectivamente, a distribuir as revistas e a vender as revistas que fossem consideradas obscenas e prejudiciais para a saúde mental de crianças e adolescentes. Então, para se antecipar a isso, eles então propuseram um código de ética muito parecido com o código de ética que eles vão fazer de novo em 54. Naquele momento, esse código de ética não funcionou porque as distribuidoras, os legisladores, os pontos de venda não estavam tão organizados. Então, o receio de que houvesse um contra-ataque dessas entidades era muito pequeno. Isso mudou de figura alguns anos depois. Mas para você ter ideia de como o Werther foi impactante, essa preocupação surgiu em questão de 1 ou 2 anos. Então o Werther entrou, começou a regimentar e começou a pautar o debate de uma maneira muito intensa. Em 1 ano, eles fizeram, então, um código de ética. Esse código de ética não funciona. O Werther começa a mostrar que esse código de ética não está funcionando, e ele relata isso no livro. Ele fala de revistas em quadrinhos muito prejudiciais, segundo os critérios dele,
que foram aprovadas pelo Código de Ética. E quando chega 1954, o imaginário popular está repleto de objeções levantadas pelo Werther, e aí então as editoras fazem um código de ética muito mais draconiano, impõem esse código de ética, várias editoras têm que cair fora do mercado, e a principal editora, que é a EC Comics, acaba saindo, largando quase tudo que era história de quadrinhos, e manteve só a revista Mad. Mas manteve a revista Mad fazendo uma jogada, aumentando o formato da revista Mad para aquilo que hoje nós chamamos de formato magazine, parou de usar o formato comics, que aqui no Brasil nós chamamos de americano, e passou a usar o formato magazine, porque as revistas em formato magazine não eram avaliadas pelo Código de Ética. Então eles saíram pela esquerda. Mas toda a produção de quadrinhos de terror, policial e ficção científica da EC Comics, que era lindíssimo, era um material muito bom, desaparece de uma hora para outra. E as histórias em quadrinhos que durante os anos 50, a primeira metade dos anos 50, estavam dominadas pelo gênero policial e pelo gênero de terror e a ficção científica, retomam em 56 a linha dos quadrinhos de super-heróis, já bem mais pasteurizados. E é por isso que depois a gente acaba tendo essas revistas magazine do Hulk, do Conan, para fugir também da... Exatamente. A Warren, em 60, quando vai lançar uma linha de terror muito parecida com a linha de terror da EC Comics, ela utiliza o formato magazine. Quando a Marvel tem a intenção de publicar histórias mais adultas do Conan, com mais sexo, com mais nudez, com mais violência, ela então cria Savage Sword of Conan. E outras publicações no formato magazine. É um formato adulto, né? Considerado adulto. Toda essa questão do livro do Wertham chegou no Brasil na época? Naquela época devia ter um baita delay na informação, né? Mas tinha uma galera aqui no Brasil antenada no mercado de quadrinhos dos Estados Unidos, como você mostra no Guerra dos Gibis. A partir de 48, há uma guerra de donos de jornais no Brasil, né? Roberto Marinho, dono do Globo, Orlando Dantas, dono do Diário de Notícias, Carlos Lacerda, da Tribuna da Imprensa, e Samuel Vai, né, da Última Hora. A partir de 48, Orlando Dantas, ele começa você encontra praticamente tudo que sai nos Estados Unidos de Wertham contra os quadrinhos é publicado na primeira página do Diário de Notícias de Orlando Dantas contra Roberto Marinho, sempre fazendo relação. O psiquiatra americano denuncia que os quadrinhos fazem mal às crianças e Roberto Marinho está envenenando a alma da criança no Brasil. Entendeu? Então, os artigos de Wertham, muito antes da internet, da hemeroteca, quando eu fui pesquisar na Biblioteca Nacional no Rio, eu encontrei pencas. Eu acredito que tudo que tinha saído de Wertham nos Estados Unidos entre 1948 e 1953, 54, foi publicado no Brasil por esses jornais, principalmente o Diário de Notícias, tá? O Última Hora não, ele procurava fazer matérias tentando mostrar exemplos de delinquentes brasileiros que liam gibis. Então você tem essa palavra gibi, que chegaram até a escrever livros sobre essa palavra gibi, não é porque o gibi era muito popular, como dizem por aí. Os jornais diziam assim: Roberto Marinho está envenenando a alma das crianças com publicações do tipo gibi, que era a publicação dele. Só que ele tinha vários derivados, né? Tinha gibi mensal, gibi trissemanal, gibi bissemanal, um monte de publicações, tudo com gibi, almanaque do gibi. Então, as publicações do tipo gibi, sempre com esse referendo de Wertham, que era o grande psiquiatra
Eles também publicavam artigos de um outro psiquiatra americano chamado Gerson Legman, mas os de Werther foram muitos. Só para contextualizar para a galera, Gibi era o nome de várias publicações do Roberto Marinho, por isso que acabaram se tornando sinônimo de histórias em quadrinhos no Brasil. De revistas em quadrinhos. De revistas em quadrinhos, isso. Isso é importante porque é uma distinção que o Werther fala. Ele diz que ele não é contra quadrinhos, ele inclusive é extremamente favorável a tiras de quadrinhos, ele é contra revistas em quadrinhos. Que é outra coisa que a ausência de leitura do livro dele suscita, porque as pessoas falam que ele era contra quadrinhos, ele não era contra quadrinhos, ele era contra revistas em quadrinhos. E complementando isso que o Gonçalo falou, um pavor a revistas em quadrinhos ou a qualquer coisa na sociedade não surge apenas por causa da insistência e da eloquência e da autoridade de algum combatente, como o Werther. Então, o Werther sozinho, por mais eloquente, por mais insistente que ele fosse, ele não conseguiria provocar a ojeriza que os quadrinhos acabaram recebendo em meados dos anos 50. Havia um medo muito grande, porque os quadrinhos foram das primeiras mídias de massa que atingiam de uma maneira muito intensa crianças e adolescentes. Os pais, eles estranharam muito isso, porque de uma hora para outra, de um ano para o outro, as crianças passaram a ler quadrinhos com muita frequência. E isso assustou os pais. Os pais ficaram intrigados. E a gente viu isso se repetir depois com várias outras mídias, né? Televisão, games, internet, TikTok, assim por diante. Toda vez que surge algo, se torna uma febre, surge um medo do desconhecido, do que pode causar nos consumidores. Se esses consumidores são crianças, então tem um receio muito grande dos pais. Esse receio que havia nos Estados Unidos também havia no Brasil. O que o Werther fez foi sistematizar e dar um verniz científico, na verdade pseudocientífico, para as objeções às revistas em quadrinhos. Funcionaram muito bem nos Estados Unidos, quando vieram para o Brasil, também foi muito bem recebida. Muito bem recebida, sim. Teve um impacto muito grande porque as preocupações que os pais e os professores tinham com as revistas em quadrinhos no Brasil eram as mesmas que eles tinham nos Estados Unidos. E o Werther, apenas o que ele fez foi dar uma embalagem para essas críticas. Vocês podem lembrar a gente aqui de coisas que chegam a ser engraçadas até que o livro propunha? Um desenho no ombro de uma pessoa, né, que ele dizia que era uma insinuação de um órgão genital, tinha a questão do Batman e do Robin. Vocês lembram de outras coisas sugeridas ali que hoje soam absurdas ou engraçadas? Ele vendia essa ideia da comunicação subliminar. Então aí tinha essa coisa da Mulher Maravilha. Cita aí, JP, alguns exemplos. O Werther, ele usa de alguma desonestidade. Ele elenca as histórias em quadrinhos, as revistas em quadrinhos, como principal causa de delinquência. Ou então, se não a principal causa, uma das maiores causas. Ou então a causa que faltava para produzir a violência. Então, o que acontece? Ele cita vários casos de delinquentes juvenis ou crianças púberes cometendo crimes, e ele diz, foram encontradas revistas em quadrinhos. Ou então eu entrevistei um adolescente num tribunal, e ele então veio falar comigo, e ele só lia revistas em quadrinhos. Então ele usava desse tipo de artifício. E sempre que possível, ele buscava algumas citações para mostrar como era asqueroso o que os quadrinhos publicavam. Então ele dizia, somente numa revista em quadrinhos você vai ver um marido
oferecendo sangue de uma pessoa para a mulher tomar. Quando você lê isso, a impressão que você tem, o que é? É um cara que matou alguém e deu um copo de sangue para a mulher. Algo bem dessa maneira. Só que ele é um mito, que na verdade o marido era vampiro e a mulher também era vampira. Tá? Então, o que acontecia nesse filme não, nessa revista em quadrinho, havia décadas nos filmes de vampiro. Outra coisa que ele faz é, por exemplo, ele diz assim, um título de uma história em quadrinhos, ele já diz tudo. O título é Lessons for Larceny. Lesson for Larceny, uma das maneiras de você traduzir é lições para se aprender a furtar. É uma das traduções. Aí você vai ver, então ele fala, veja que absurdo, a história em quadrinho ensinando os jovens como é que se furta. Aí você vai ler a história em quadrinho e aí você descobre que não é uma história em quadrinho. É um conto de uma página. Mas até aí tudo bem. Só que você vai descobrir uma outra coisa. O nome do conto não é Lessons for Larceny. É Lessons in Larceny. O sentido é completamente diferente. Uma tradução para isso é lições que se aprende quando se comete furto. Então, na verdade, e essas lições quais podem ser? Roubar errado, você pode ser preso, a pessoa que é roubada é muito prejudicada. Essas são lições, lessons in larceny. Mas ele faz esse tipo de jogada o tempo todo. Ele traz o caso que você cita, por exemplo, ele tem uma cena em que um sujeito sem camisa, na selva, ele é retratado em close e o ombro dele faz três dobrinhas. E então o Werther ele coloca o close e fala: as imagens, essa imagem aqui, um pai não percebe do que se trata, mas uma criança sabe. E aí a imagem destacada dá a impressão de ser uma virilha, né? Uma região inguinal de uma mulher. Ou seja, ele municia os leitores dele. O que ele faz no livro o tempo todo é apavorar os pais. Então os pais eles estão preocupados. O pai está preocupado com o filho que passa 2 horas, 3 horas lendo gibi, e aí o Werther fala para ele, olha, ele está aprendendo perversões sexuais, ele está aprendendo a ser racista, ele está aprendendo a detestar a mulher, ele está aprendendo a ser homossexual, ele está aprendendo a roubar, ele está aprendendo a matar. Essa é a grande... E assim, o Werther ele não toma nem o cuidado de dizer que os quadrinhos eles seriam um reforço, um dos muitos reforços para violência, Não, ele coloca como fator principal. Ele chega a ponto de dizer que a programação de televisão nos anos 50, de 50 a 54, estava sendo prejudicada pelas revistas em quadrinhos. As revistas em quadrinhos estavam influenciando a televisão a fazer programas e episódios de má qualidade. Vocês falaram das audiências do Senado. Isso foi junto com a caça às bruxas, no macartismo, como a gente vê nos filmes, aquelas audiências gigantes? Foi porque, na verdade, aconteceu o seguinte, essas audiências do Senado, elas aconteceram numa época em que a televisão estava se estabelecendo. As televisões elas surgiram por volta de 1945, 46, e em 10 anos elas decuplicaram o número de aparelhos. Então, quando essas audiências ocorrem, e foram muitas audiências, muitas delas não relacionadas com as histórias em quadrinhos, elas viram uma atração de público. Então, por exemplo, as audiências da Comissão do Senado em 1950 para combater o crime interestadual levou vários
criminosos. E esses criminosos se tornaram personagens muito populares, porque eles contavam histórias engraçadíssimas, interessantes das façanhas dele, e o público gostava muito de ouvir isso. Então, quando se fazia uma audiência do Senado naqueles primeiros anos de televisão, era mais ou menos como o apelo de um BBB. Era uma televisão real, com personagens reais, falando coisas interessantes, e a audiência era imensa. Então, quando o Werther ele vai para a audiência de 54, 2 dias depois de lançar o livro dele, ele chega com o status de popstar e faz esse tipo de declarações. Ele vem municiado com várias imagens e acaba sendo acaba tendo uma audiência muito interessante na televisão naquela época. Tinha todo o alarmismo. Em paralelo, no mesmo período, Rafa, você tem a questão de Hollywood, né? Perseguição ao mesmo período, ali naqueles primeiros 5 anos da década de 50. A perseguição do macartismo era de que havia no governo funcionários públicos que eram comunistas e que tinham uma pauta secreta de destruir a democracia e o poderio dos Estados Unidos. E que isso também estava presente nas mídias. As mídias na época que contavam era o cinema, a televisão, o rádio e as histórias em quadrinhos. Então era a ideia que se vendia era de que havia um complô de comunistas se infiltrando nessas mídias, se infiltrando no governo, para a derrocada do sistema do American Way, do sistema de vida americano. E as histórias, o Werther, embora ele não faça coro com esses extremistas de direita do macartismo, ele trabalha em cima dessa mesma nota de medo. No livro dele não tem essa questão do comunismo? O Werther era comunista. O Werther era comunista. O Werther era um homem de esquerda. A motivação dele contra quadrinhos não era a mesma motivação de outros censores de extrema-direita. Ele acabou sendo... os argumentos dele acabaram sendo usados pela extrema-direita, mas, na verdade, ele não era um homem de extrema-direita. Ele era um homem de esquerda, com preocupações sociais, com pautas progressistas, muito preocupado com o racismo. Ele tinha uma clínica para atendimento de população de baixa renda no Harlem, para atender principalmente jovens negros. Então ele tinha uma preocupação legítima com o bem-estar de adolescentes e de crianças, principalmente adolescentes e crianças de baixa renda e negros. A impressão que eu tenho, e em algum momento do livro A Reflexão do Inocente eu falo disso, é de que o Werther ele queria arranjar uma bala de prata para usar em julgamentos de adolescentes e de crianças. Porque ele cansava de ver crianças serem levadas aos tribunais por terem cometido algum delito e serem tratadas com todo o rigor e violência do Estado. E ele achava que essas crianças delinquentes, essas que ele acabava encontrando em tribunais, essas crianças precisavam de um acolhimento que elas não iam ter no sistema penal. Então o esforço do Werther era retirar essas crianças do sistema penal e levá-las para um atendimento psicológico ou psiquiátrico, se fosse necessário. E a impressão que eu tenho é de que ele deve ter percebido que você usar argumentos factíveis era muito pouco convincente. Agora, se você escolhesse um bicho-papão e dissesse que esse bicho-papão, esse espantalho, são as revistas em quadrinhos, aí você faz isso e você convence facilmente. É uma explicação fácil
errada, mas fácil, e que seria interessante para convencer juízes. E pelo menos aí ele conseguia retirar essas crianças dos reformatórios, ou impedir que elas fossem para reformatórios e elas pudessem ser atendidas. O que eu acho mais legal de estudar a fundo pessoas como Wortham é ver que era um ser humano, né? Não é só um vilão. O cara também fazia coisas boas, achava que estava certo em fazer o que fazia. Ele morreu sem voltar atrás em algo que fez, em rever alguma postura ou fazer uma meia-culpa? Como foi o final da vida dele? Houve entrevistas com ele antes da morte, alguns anos antes da morte dele, em que ele chega a falar muito bem das histórias em quadrinhos. E para você ter uma ideia, ele gostava muito de fanzines e HQs underground. Então a objeção dele era mesmo com revistas em quadrinhos de mainstream nos Estados Unidos. A gente já falou um pouco disso, mas eu quero ver se a gente consegue traçar um paralelo. A gente tem hoje, como tinha antes, um falso moralismo e tem também essa questão do politicamente correto. O que equivale hoje ao que o Wortham tentou fazer? Quando é preciso regular e quando é preciso dar liberdade para uma mídia? O que a gente tem a aprender com o que aconteceu na época da sedução do inocente? Eu acho o exemplo do TikTok nos Estados Unidos bastante interessante como comparação, porque há uma má-fé de quem se opõe ao TikTok nos Estados Unidos, porque na verdade subjacente existe uma disputa geopolítica, né, do peso que a China acaba tendo na economia americana, e algumas figuras, algumas personalidades combatem isso, dizendo que o TikTok está envenenando o espírito dos jovens americanos, e isso pode, de alguma maneira, acabar com a privacidade e ser um risco para a nação. Em que pese tudo que se pode falar a respeito dessas mídias sociais, dos problemas que elas podem trazer, esse tipo de argumentação é uma argumentação pobre. É uma argumentação pobre porque se critica o TikTok, mas quem critica o TikTok nos Estados Unidos não critica o Instagram. Não há uma verdade na argumentação. Mais especificamente, os ataques que a gente tem visto aos quadrinhos no Brasil tem muito a ver com desinformação, com preconceito, com falta de noção e o elemento moralista muito forte, né? Você vê que a questão sexual é muito atacada, as minorias, na verdade, mas você não há um debate fundamentado nem profundo de quem vem com essas ideias. Por exemplo, você relacionar quadrinho adulto para consumo de crianças, né? Então, os ataques que fizeram em Belo Horizonte recentemente, por exemplo, eles colocavam que quadrinhos adultos, sem dizerem que eram adultos, prejudicariam as crianças. Entendeu? Então é uma coisa muito... É o velho preconceito que tem há 70, 80, 90 anos contra os quadrinhos, que é aquela ideia de que se é quadrinhos é para criança e o conteúdo tem que ser infantilizado, quando na verdade você tem várias faixas de públicos há muito tempo, né? Você tem quadrinhos para criança, adolescente, jovem, adulto, de várias faixas. Então o ataque é muito raso, digamos assim. Essa questão da moralidade e essas críticas de perversões sexuais, elas são praticamente as mesmas da época do Wertham. O Wertham, ele traz a questão do Batman e do Robin e ele ele vê uma relação pederasta entre os dois. O Robin seria um efebo do Batman. E levanta isso como muito prejudicial, como uma influência nociva para a criança. Da mesma maneira como o prefeito do Rio de Janeiro, há coisa de 4 anos, que faz uma celeuma absurda por causa de um beijo gay. Como se isso também pudesse ser
de uma influência muito forte e nefasta para crianças e para adolescentes. Acabou fazendo uma baita propaganda pro quadrinho. Quero agradecer demais ao JP e ao Gonçalo, dois caras que são referências para mim. É uma honra ter vocês como amigos. Boa sorte com o livro. Nós agradecemos. Quem quiser garantir o seu exemplar, a campanha está no Catarse até o dia 31 de janeiro, já está na reta final. Os 2 livros já são vendidos juntos, tá? E é só ir lá, catarse.me/inocente. Vou deixar o link aqui. Tá? Porque a tiragem é limitada de 500 cópias. É só lembrar que a campanha vai até o dia 31 de janeiro. Se passar disso, já era? É tudo ou nada. Ah, tudo ou nada a campanha. Pessoal, a gente está postando, e a gente confia bastante no taco dos 2 livros. Vai dar certo, a gente já está com 70 e poucos %. E ainda tem quase um mês para terminar a campanha. Então, é só a galera garantir o seu, porque depois vai ficar caro, hein? Porque o preço que o apoiador paga é bastante camarada. Valeu mais uma vez. Esse tipo de conteúdo é precioso aqui pro meu canal e é sempre legal falar com vocês. O link do Catarse está aqui na descrição. Adquira já A Sedução do Inocente e veja as recompensas para quem apoiar. Pessoal, quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Entre no nosso clube de membros. É só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Se você vira membro Ônibus, você ganha quadrinhos. Se você vira membro Epic, você também tem vantagens exclusivas. Se você vira membro Saga, você vai ter destaque entre as pessoas que postam aqui. Então é uma série de vantagens legais que você tem sendo membro. E essa galera aqui já está usufruindo delas. Então não perde tempo e torne-se membro já. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem a HQ que eu li e o filme que eu vi, Comando das Criaturas. Quem são os personagens bizarros que a gente viu na série, nos quadrinhos? Também todos os easter eggs e curiosidades e... será que começou bem o DCU do James Gunn? Depois tem a saga dos X-Men, preview das edições 31, 32 e 33, a saga do Wolverine, preview das edições 5 e 6, e autores Frank Miller. Até lá!